eu tive esse presente de poder ministrar aqui, mais uma vez. Eu falo que o pastor Romeu sempre é um louco quando me chama, mas agora eu vou fazer parte de vocês, né? Então, vocês têm que me engolir agora. Brincando. A minha oração essa semana, para com todos vocês, foi como que eu posso trazer uma palavra falando sobre cura e libertação, de uma forma branda, suave, mas que haja poder de Deus. É natural que alguns textos te chamam em uma exortação, um puxão de orelha santo, porque às vezes é necessário isso para dar uma chacoalhada na igreja. E eu comecei a falar com Deus: Deus, qual é o texto que o Senhor quer que eu fale? Afinal de contas, cura e libertação, ele abre um precedente aí gigantesco para algumas heresias que acontecem dentro da igreja. Mas aqui não. Aqui é um propósito estabelecido, diferente, aonde você não precisa retroceder, não precisa fazer regressão, não precisa fazer nada disso. Aqui você precisa sincronizar o seu coração agora diante ao Pai e dizer assim: Senhor, esse coração é duro, essa cerviz é dura, mas o Senhor é aquele que quebranta, o Senhor é o oleiro que esmiuça o barro imperfeito e faz perfeito em tuas mãos. Então, ainda que talvez relutante seja o seu coração, que você possa estar em oração falando: Deus, me ajuda, porque eu preciso. Como nós louvamos aqui, sem Jesus nada. O texto de hoje é um texto muito conhecido no meio da igreja, mas eu vou tentar trazê-lo de uma forma mais simples para nós. Está lá em Lucas, no capítulo 17, nós vamos ler do 11 ao 19. Lucas 17, versículo 11 ao 19. Minha versão é NVI, então se houver alguma diferença, não se assustem. Amém? A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Aleluia. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé o salvou. Uau! Eu costumo dizer que esse texto, quem aqui já foi em alguma cachoeira? Levanta a mão, deixa eu ver. Certo, que bom. Normalmente, as cachoeiras, elas possuem um grande poço, aonde você dá uns 3, 4 passos e ainda lhe dá pé. Mas de repente, você cai dentro de um buraco. Por conta da queda da água, ela vai gerando aquela profundidade. E esse poço da cachoeira, normalmente não é um poço muito grande. É um lugar meio considerável, gostoso até para brincar, mas não é um lugar grandioso. O que eu quero dizer? Esse é um tipo de um texto como esse rio, como essa cachoeira. É um texto curto, mas que tem uma profundidade gigantesca. É um texto que nos faz parar, ou deveria fazer-nos parar para pensar um pouco sobre esse quesito de cura e libertação. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu perguntar aqui: quantos hoje foram a um hospital fazer visita a algum enfermo? Levanta a mão. Tipo de passeio, não é um passeio que você acorda falando: hoje eu vou num hospital. Hoje eu vou num lugar onde muitas pessoas não querem ir, porque isso já está incumbido dentro do coração do homem. Se nós não tivermos Deus para trazer a sua misericórdia para com o próximo, nós mesmos não somos capazes a isso. Mas se eu perguntar hoje, quantos aqui de repente foram almoçar fora? Eu fui um. Quantos aqui talvez deu uma passadinha no shopping, ou saiu para alguma loja fazer alguma pequena compra? Alguns também levantariam a mão, não precisa levantar, tá? Mas nós estamos inclinados a fazer muito mais coisas que nos agradam àquilo que agradaria a Deus. Não estou dizendo que fazer o que eu estou dizendo é errado. Eu estou dizendo que nós não temos a inclinação de fazer algo diferente,
algo que requer se doar. Mas glórias a Deus, que Jesus é Deus, além de ser homem, Ele é Deus, e nós não somos Deus, Ele é Deus. Jesus está fazendo o seu trajeto, Ele está a caminho de Jerusalém. Só que a caminho de Jerusalém havia outros caminhos que você poderia fazer, e um dos caminhos que um judeu não fazia era o caminho que passava por Samaria, por conta das rixas religiosas que existiam entre os povos. E louvado seja o Senhor, que Ele é aquele que quebra protocolos. Louvado seja o Senhor, que é aquele que não é só o que sente, mas é o que sente a voz do Pai e executa a vontade do Pai. Que bom seria que a igreja escutasse como escuta a voz do nosso Pai, mas que também executasse da mesma proporção que a escuta. Seríamos uma igreja extremamente poderosa, acredito em vocês. Jesus, ele está a caminho de Jerusalém e ele passa na divisa de Samaria e Galileia. E ao entrar naquele local, ele se depara a um povo, a um grupo de pessoas diferentes, que são quem? Os leprosos. Eu fico aqui imaginando comigo, que na minha vida, quando eu não tinha Jesus, eu era alguém doente, em um lugar onde as únicas pessoas que faziam parte comigo eram outros doentes, e eu tinha uma comunidade de doentes e não sabia disso. Eu convivia numa comunidade de doentes e eu não sabia disso, porque todos eram como eu, doentes, vivendo os prazeres, as alegrias, ou aquilo que chamamos de alegria, mas na verdade era uma mentira, porque Satanás tem essa habilidade. Ele coloca na tua cabeça uma mentira a um ponto que você acredita que é uma verdade, e quando você cai nessa cilada, você vive o fim da sua vida pensando que essa mentira é uma verdade, e você não consegue se libertar dela. E eu fico imaginando que um dia, Mário, o Senhor Jesus passando, Ele lembrou de mim, e Ele foi para o caminho onde eu estava. Ele passou pelo lugar aonde muitos não passaram, e Ele foi me buscar. Ele foi te buscar num lugar aonde ninguém poderia ir te buscar. Em uma comunidade de doentes, em uma comunidade de pessoas pecadoras, aonde estavam, como diz Romanos 3:23, destituídos, afastados do Senhor, afastados da sua glória. E esses homens, eles se manifestam, esse grupo de pessoas doentes, eles ouviram a falar desse Jesus. E eu me lembro que muitas vezes eu havia ouvido falar de Jesus. Eu me lembro uma vez que foi eu não sei se era testemunho de Jeová na época, mas foi um grupo de crentes da minha casa. Eu joguei água neles, era um jovem, eu era meio rebelde, joguei água neles. Enfim, eu fiz algumas coisas, mas isso não deixou de que eu ouvisse que Jesus existe. E o Espírito Santo tem a sua forma de trabalhar. E um grupo de leprosos, e hoje nós temos a hanseníase, que é a mesma doença, hoje com cura, mas naquele contexto não havia cura. E além de não haver a cura, havia uma discriminação fortíssima para aquele ou aquela que tivesse a lepra. A lepra era altamente contagiosa. A lepra, ela fazia de alguma forma tão avassaladora que a solução que eles tinham para aquele momento era: naquilo que eu não sei lidar, ou eu mato ou eu afasto. Preste bem atenção, naquilo que eu não sei lidar, ou eu mato ou eu afasto. Por quê? Porque ao invés de nos envolvermos para compreender o que está acontecendo, é mais fácil delegarmos para que outras pessoas pensem sobre isso. Deus deixa desde a lei em Levítico como deveriam tratar essas pessoas. Em cuidado ao povo, porque eles não tinham ainda o conhecimento da medicina, dizia que eles deveriam ficar afastados. E aquele que ficasse afastado por conta da lepra era considerado imundo. Um imundo para um judeu era alguém que era desprezível, era um The Walking Dead, era um Resident Evil. O que eu quero dizer? Era aquele zumbi
que na verdade só tinha vida, mas estava morto, porque as pessoas passavam por essas pessoas e consideravam elas como mortas, porque elas não podiam ter contato com elas. E contato com essas pessoas não é só um desconhecido, desde um pai, de uma mãe, de um filho, desde um parentesco, não importa. Uma vez considerado leproso, era considerado imundo. E todos nós um dia fizemos parte desse contexto histórico, imundos, sem nenhum tipo de dignidade possível para receber uma graça que nos foi dada de uma forma linda e poderosa sobre nossas vidas. Um grupo de pessoas como o nosso, que um dia deveríamos, como hoje, talvez lembrar de como Deus foi maravilhoso e nos alcançou no lugar mais podre e mais fedido que vivíamos. Num lugar aonde talvez você se dissesse assim: ninguém mais olha para mim, ninguém mais pensa em mim, ninguém mais vem até mim. Mas ele, indo para Jerusalém, antes de ir na casa do Pai, ele falou: eu preciso ver meus filhos, eu preciso passar no meio do meu povo, porque eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que necessitam, eu vim para aqueles que precisam ser curados. Se este culto é para falar de cura, eu preciso ter a ciência que em alguma área da minha vida física, ou principalmente espiritual, precisa ser curado, e eu assumo que é doente. Se eu não assumir que sou doente, eu sou como um leproso, eu me torno uma pessoa insensível à voz de Deus. Por que insensível? Porque uma das características de um leproso é começar de uma forma pequena, como uma pequena mancha, pastor Romeu, imperceptível, mas essa pequena mancha, ela vai tomando uma forma de podridão, e todo aquele local daquela mancha se torna insensível. Você pode cortar, você pode apertar, você pode bater um martelo e você não vai sentir. A sua sensibilidade está morta naquela região. E a lepra, ela é desse jeito. Ela começa num ponto pequeno e se alastra por todo o corpo. Assim é o pecado. Assim é a maneira que o pecado age em nossas vidas. E acreditem, ainda que você tenha Jesus, você pode se tornar um leproso, você pode se tornar um insensível espiritualmente dizendo. Aonde aquilo que você considera, aquilo que você tem vivido que não agrada ao Senhor, toma uma pequena proporção, uma pequena fatia, e isso pode ser não só pecados de imoralidade, isso pode ser o pecado daquilo que você considera como o seu trabalho, isso pode ser o pecado que é aquilo que você considera como o seu marido, a sua esposa, isso pode ser o pecado como os seus filhos, e você pode se tornar insensível como Abraão se sentiu quando ele começou a amar mais a Isaac do que a Deus, porque lembra como Deus fala para Abraão: traga-me o teu filho, o filho a quem tu amas, dizendo o seguinte: você não me ama mais como me amava antes, você ama mais o seu filho do que a mim. Traga o que é mais importante, porque eu não sou mais importante. E Abraão estava sendo dominado por meio daquela sua promessa, que era uma bênção, e no seu coração estava sendo contaminado pela insensibilidade da presença de Deus. Assim pode ser em todas as áreas da nossa vida. No século atual, onde o trabalho fala alto, nós dizemos que o trabalho muitas vezes é o vilão para que nós não viemos a ficar perto de Deus, porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso pagar as contas, porque eu preciso fazer isso e aquilo, e dizemos assim: não dá, porque eu tenho que cumprir algumas coisas. Só que o interessante, e a hipocrisia do que eu vou dizer é: quando eu vou orar, Deus abençoa o meu trabalho, abençoa as minhas finanças, abençoa a minha cabeça para que eu tenha sabedoria. Só que eu só peço, eu me torno insensível a ouvir a voz de Deus. Eu sou beneficiado às suas bênçãos ao ponto de eu ignorar o abençoador. E essas pessoas, elas viviam numa insensibilidade, só que elas ouviram a falar, e na oportunidade que elas tiveram em ver Jesus, elas não se calaram, elas deixaram de ser insensíveis. Uma das características do grupo, como os grupos de leprosos, percebas que quando Jesus fala que é um samaritano que volta até ele,
no meio haviam samaritanos e haviam judeus juntos. Olha que interessante, filho. Na cultura religiosa, judeu e samaritano não se metem, eles não ficam juntos, não se misturam. Mas quando ambos estão doentes, tudo é igual. Tiago diz que não devemos fazer acepção de pessoas, porque aquilo que você diz, Ângela, que você é santa, talvez tenha algo que você peque e você não consiga enxergar. E aquilo que talvez você veja como pecado, tem algo que eu seja santo que você também não consegue enxergar. Na verdade, o que eu preciso ver é, ainda que você tenha defeitos e qualidades, nós somos um perante os olhos do Senhor. Nós qualificamos pessoas, mas Deus olha por igualdade. Aleluia. Aqui não tem o pastor Romeu, o presidente da Cristã Livre. Aqui tem o servo pastor Romeu, aqui tem o servo Nildo, aqui tem o servo Mário, aqui tem o servo Kenny, o servo Fernando, não importa. Todos nós estamos em igualdade, porque Ele é o Senhor, Ele é o que é o mais alto. Nós somos os menores, para que Ele seja glorificado em nossas vidas. A insensibilidade faz com que uma palavra como o domingo passado, e eu conversava com a minha esposa, e ao convite de vir aqui receber uma oração, fez com que eu e ela ficássemos parados, como se nós não precisássemos de uma oração. Ah, pastor, peraí, eu recebi a oração no meu lugar. Não, perceba que esses homens gritam por misericórdia. Eles falam no verso de número 13, Jesus, mestre, tem piedade de nós, tem misericórdia de nós. Porque as condições que aquelas pessoas se encontravam, é só por um milagre, é só pela misericórdia de Deus. As condições que muitas vezes eu e você nos encontramos, é só Deus na nossa vida. E desculpa, meu irmão e minha irmã, se você disser para mim que você não tem alguma área que você precisa de cuidados, querido, você precisa rever a sua salvação. Porque se nós somos tão perfeitos ao ponto de não precisar nada ser tratado na nossa vida, o que a gente está fazendo aqui na terra? A gente está fazendo hora extra. Então a cura, é por isso que quando eu falei para vocês que eu estava orando para trazer essa palavra de uma forma branda, então me perdoem se for um pouco pesado. Mas na cura, eu preciso dizer ao Senhor, o médico dos médicos, eu estou doente. Senhor, tem piedade de mim, que eu não seja como o jovem rico, que eu oro bem, que eu participo, sou um bom ativista na igreja, sou um bom participante, sou isso, sou aquilo, mas quando Deus requer o coração dele, Ele diz, não, isso aqui eu não posso te dar. Perder tudo que eu tenho, não dá, é um preço muito alto. Preço alto, pastor Romeu? No final do último louvor, Marcelo ministrava sobre a cruz do Calvário, aquele que veio por nós, aquele que não encontrou um justo sequer e se fez justo no meio de nós, andou no meio de pecadores, se fez como um pecador, foi pregado em um madeiro, exposto com as vergonhas, foi crucificado, foi cuspido, foi surrado por um pecado que ele carregou, que não era meu, que não era dele, mas era meu e era seu, uma cruz que era de Barrabás, que representa nós. Quando eles zombavam dele, quando eles faziam sorte, quando eles caçoavam dele na cruz, ele dizia, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Ele derrama sobre nós uma misericórdia, porque Ele enxerga que aquelas pessoas que estão abaixo dos teus olhos, estão doentes e precisam de uma cura. E a cura viria, que jeito que viria? Quando Ele cumprisse, quando Ele dissesse tetelestai, está pago, e ali a consumação de tudo que estava sobre o pecado seria dissipado, porque o sacrifício perfeito do sangue do Cordeiro seria derramado sobre nossas vidas, e aquilo que estava sobre nossas vidas seria distinto por meio da graça do Senhor e o seu sangue. Senhor, tem piedade de mim. Os grandes avivalistas,
John Wesley, Spurgeon, John Bunyan, e entre muitos aí que pregaram de uma forma tão poderosa no longo dos séculos da nossa história cristã. Eles tiveram um privilégio na graça do Senhor, que o Senhor visitou a palavra desses homens com a manifestação de poder de Deus. Em uma certa ocasião, um grande pregador, avivalista, ele dizia sobre homens pecadores na mão de um Deus irado, uma coisa assim. E diz que aquela situação foi tão forte daquela igreja que as pessoas seguravam nas colunas da igreja, nas pés das cadeiras, porque aos olhos dela foram abertos a um abismo de uma fagulha do que seria o inferno, e elas clamavam: Senhor, tem misericórdia e piedade da minha vida. E houve um avivamento naquele lugar. As pessoas querem avivamento da igreja, mas as pessoas não querem se arrepender diante daquele que é o dono da igreja, que é o Senhor Jesus. Não há avivamento se não houver arrependimento de pecados. E a gente não vive um avivamento porque nós acreditamos piamente que somos sãos. Não, nós somos salvos, mas ainda continuamos num processo de cura diante do Senhor. Cada dia de santificação é um dia de uma cura sobre algo que nós não tínhamos controle. Senhor, tem piedade de nós. Eu falei essa semana, sozinho no carro: Senhor, tem piedade da minha vida, porque eu não fui quando o Senhor me convidou para que pudesse ser feita uma oração. Se nós compreendêssemos o poder de uma oração, toda vez que alguém dissesse assim: você quer que eu ore por você? Você daria um pulo, pularia na frente da pessoa. O crente tem habilidade na hora de comer. Na hora de comer fica até brigando para ver quem é o primeiro para pegar o prato. Se a gente tivesse a mesma vontade de comer um prato de comida para um pedido de oração, para uma solicitação de oração, a igreja seria diferente. Desculpa pelas verdades, mas elas são verdades. O que move o teu coração? Qual é a área da tua vida que você talvez tenha perdido a sensibilidade da parte do Senhor? Aonde o seu refúgio, a sua convivência foi sendo transformada sutilmente, como esses homens leprosos, aonde não havia mais tribos, mas todos eram iguais. Então, quando a gente vive um pecado, nós costumamos a pegar pessoas que vivem o mesmo pecado que estamos cometendo, porque naquela maneira nós ficamos mais confortáveis para aquilo que nos afasta do Senhor. Quando você tem problemas dentro de uma empresa, quando você tem problemas dentro da família, ao invés de você procurar ao Senhor que resolve todos os seus problemas, como nós cantamos: nada é impossível. Não vou cantar senão vou embora. Mas dizemos: nada é impossível. Mas nós não vamos procurar aquele que é nada impossível. O que é que está dentro de você? E eu vou te convidar para você sair de trás da moita. Sai dessa vergonha, porque Deus já te conhece tudo na sua vida. Essas máscaras que a gente coloca para chegar até aqui são só máscaras que, chegando em casa, cada um vai tirar do seu jeito. Mas quando estiver na frente do espelho do banheiro, você vai se olhar para quem você é de verdade e falar: que porcaria que eu estou fazendo na minha vida. Nós estamos como os lixeiros, digna profissão, mas você já ficou atrás de um caminhão de lixo? É insuportável. Mas como aquelas pessoas conseguem ficar? Porque elas se acostumam com o cheiro. A igreja está acostumada com o cheiro do pecado, de conviver um pouco do santo e um pouco do profano. Isso não dá certo. Que haja hoje, se Deus pudesse fazer o que fez, gente, que pedido ousado eu vou fazer. Se Deus pudesse fazer o que fez naquelas noites, fizesse com a nossa noite hoje, de repente abrir as nossas narinas a sentir uma podridão de quem nós somos. Não é quem é o nosso irmão do nosso lado, porque, nossa, você está fedido. Não, esse fedor não é do irmão, não, é seu. Esse podre não é da minha irmãzinha do lado, não, é meu. Se nós pudéssemos sentir quem nós somos de verdade, nós gritaríamos hoje aqui: Senhor, tem piedade de mim.
E Jesus olha para eles. Jesus está olhando a nós aqui hoje. Jesus está observando nós aqui hoje. Jesus, Ele para olhar o seu pedido. E Ele diz: vão mostrar-se aos sacerdotes. Segundo a lei, um sacerdote analisava aquele que estava enfermo, e só o sacerdote poderia dar o aval de cura, depois de analisar profundamente, como diz aí em Levítico 13 em diante, o que aquela pessoa deveria estar apta para voltar ao seu hall de sociedade, aos seus pais, à sua família, porque se essas pessoas fossem para os seus familiares, essas pessoas não os receberiam. Mas como Jesus manda para o sacerdote, Jesus ele está falando: eu vou legitimar, isso aí, viu? Estou treinando vocês, o que eu estou falando. Porque quando eles chegarem no sacerdote, porque até então, vocês podem procurar na Bíblia, não há nenhum relato até esse momento que alguém vai se apresentar aos sacerdotes, porque a cura não tinha. Havia a cura de Naamã, mas Naamã não foi para o sacerdote, Naamã voltou para o rei. Miriam ainda não havia lei, estava sendo construída. Mas nessa ocasião, Jesus manda, e Ele dá a autoridade, ao selo da autoridade, porque a primeira coisa os sacerdotes diziam: o que aconteceu? Eles iam falar: Jesus, o Nazareno, me curou. Ele seria glorificado, porque aqueles homens sabiam que aquilo não poderia ser possível, a não ser aquele único que pode fazer e operar milagres. E esses homens, eles tomam uma atitude, porque é assim que nós somos. E aqui eu quero entrar para o final. Quando nós procuramos uma cura, muitas vezes somos agraciados por tal cura, mas nós esquecemos de voltar para aquele que nos curou. Nós pedimos libertação em algumas áreas, nós pedimos que Deus nos dê forças para algumas coisas, nós pedimos para Deus tantas coisas, talvez uma enfermidade física, e Deus nos agracia, só que nós não voltamos para Ele. Nós vamos para as autoridades, nós vamos para que o mundo diz, para que nos aceite. Olha, eu era um falido, mas agora eu estou bem financeiramente. Ora, meu casamento estava quebrado, vocês que acharam que não ia dar certo, está tudo em ordem. Estou amando minha esposa está me amando, love share, blá, 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 bora. Está bonito o negócio. E nós procuramos as autoridades. Mas aqui tem um episódio interessante, que aqui muda totalmente a história de um homem. Porque às vezes eu posso ser curado de uma situação momentânea, mas eu não sou liberto definitivamente daquela situação. Eu posso ser curado de uma enfermidade, e essa enfermidade abre parênteses para aquilo que talvez seja a sua vida, mas se você verdadeiramente não for liberto dela, certamente em algum momento ela vai voltar de alguma outra forma na sua vida. A igreja boa é a igreja onde o aleijado volta a andar, onde o cego volta a enxergar, onde o surdo volta a ouvir, onde talvez haja algumas manifestações demoníacas. A igreja que é mais quietinha, essa igreja é fria. Não que não fosse bom um aleijado voltar a andar, um cego voltar a enxergar, pelo amor de Deus. Mas essas pessoas que são acometidas por essa graça, muitas vezes elas nem sequer voltam para a igreja para agradecer, nem sequer elas continuam na vida cristã, simplesmente são egoístas ao ponto de viver a bênção e esquecer quem é o abençoador. 10 pessoas, diga comigo, 10 pessoas, não foi uma. Fala, não foi uma, mas foram 10 curados. Quando Ele dá ordem, Mário, pelo incrível que pareça, é assim que Deus faz com a gente. Às vezes somos como Naamã, queremos relutar algumas coisas, mas normalmente a gente obedece, porque o interesse é mais nosso do que com um grupo. Eles começam a andar juntos,
para um objetivo: se apresentar. E isso já é um ato de fé, porque na palavra de Deus há autoridade. E se eles pedem piedade para o Senhor e o Senhor diz: vá aos sacerdotes, eles entendem que naquela palavra há autoridade, então eles vão seguir, eles vão ser obedientes. E isso move a fé. Então, é por isso que muitas vezes a solicitação a uma oração, que muitas vezes parte do altar para com a igreja, você precisa se mover. Dá licença. Senhor, quem aqui quer uma oração e você está sofrendo, você está aqui sentado e sua cabeça está assim: mas se eu levantar, alguém vai saber que eu não estou bem. E se de repente for falar sobre pecados morais, alguma coisa que está dentro de você, a sua mente na batalha, eles vão saber que eu estou sofrendo com alguma coisa, a minha religiosidade não permite isso, eu tenho uma posição na igreja que vai ser escandaloso se eles virem lá. Não, querido, Senhor, pelo amor de Deus, eu estou aqui, eis-me aqui, Senhor, porque Ele é o Senhor e eu sou o servo. Se o Pai está fazendo um convite, que quer usar um instrumento para orar pela tua vida, é porque o Pai que está usando o instrumento quer trazer bênção sobre a sua vida. Estamos ficando descrentes com as manifestações e a maneira que Deus age na sua igreja. Queremos ser tão racionais, que queremos compreender até o que é irracional, até que é sobrenatural, e não tem como compreender o que é sobrenatural. Quem faz isso é fariseu. Fariseu tem tudo bonitinho, mas quando chega um leproso lá, ele fala: como isso é possível? Porque não é possível, porque o único que pode fazer é um Deus do impossível. Eles sabiam tudo do Deus impossível, mas não criam que o Deus do impossível podia fazer o que eles estavam vendo. E os 10 vão, e eu fico imaginando esse caminho da ida para o sacerdote. Eles estão indo. Você viu o que eles falaram? Você viu o que ele disse? Ele disse: vamos lá, vamos embora, agora está tudo certo. Ele falou: vamos embora. E eu imagino que aquelas feridas, talvez uma mão amputada, ou talvez um dedinho caído, ou para cair, talvez a boca, já tudo com os... Eu estou falando de coisas nojentas mesmo, porque a lepra é isso. E de repente ele está andando assim, aí ele sente ele olha, minha mão, ele olha, ele tira a camisa, minhas manchas, e todos vão olhando. Cara, você está curado, Mário. Keire, você está curado. Vocês estão tudo curado. William, você está curado. Cara, vocês estão bem. Olha, você não está mais fedendo. Você está cheiroso, porque o perfume foi colocado em você. Você está diferente. E você fala: eu não vou andando, eu vou correndo, porque eu estou até podendo correr, minha perna não vai ficar lá atrás não vai cair. Só que nesse euforismo, nessa questão só da cura, para um homem não foi suficiente. Ele disse: não, isso aqui é muito bom, isso aqui é maravilhoso, mas tem algo melhor do que isso, não é possível. Porque se só uma palavra deste homem me transformou desse jeito, se eu andar junto com ele, algo maior vai acontecer. Não posso ir para um sacerdote que me julgou dizendo que eu sou um condenado e ignorar um que disse que eu sou curado. Eu não posso fazer isso. E ele, na mesma hora, ele vai tirando a velocidade dos seus passos, os seus amigos vão indo, se afastando, e ele diz: não, esse caminho aqui é igual de todo mundo, onde recebe a cura e seguem por esse caminho. Não, eu decido mudar meu caminho. Eu imagino esse homem voltando num caminho oposto, que aparentemente, pastor Romeu, era desobediência, porque a ordem foi: vai e se apresente aos sacerdotes. Só que aquele homem, ele começou a preparar o seu coração de uma forma que ele entendeu que a ordem daquele que o deu não foi de um Jesus qualquer, mas foi de Deus, o sumo sacerdote. Ele falou: não, eu não preciso ir para aqueles sacerdotes, eu vou para o sumo sacerdote.
E ele volta. E quando ele volta, diz que um deles, verso 15, quando viu que estava curado, mais ou menos essa encenação que eu fiz, voltou. Mas ele não voltou da mesma forma que ele foi. Ele voltou louvando a Deus em voz alta. Nildo, voz alta. Ali era uma igreja pentecostal, tá vendo? Vai. Ali era só louco. O camarada não falou, louva a Deus, louva a Deus. Ele falou, louvado seja Deus! Eita Deus! É, meu irmão. Porque era um homem que estava acostumado a gritar. Ele só podia falar da distância. Então quando chegava perto ele gritava. Ele não estava acostumado a falar perto. Então vamos gritar. Tem hora que a gente tem que dar uns gritos no meio do ouvido de crente para crente ouvir. Porque se falar abaixo não escuta. E ele volta, louvando a Deus. Mário, louvando a Deus. Será que você tem motivos hoje, primeiro, de entender que você tem uma doença e você precisa de uma cura? Ótimo. Se você entendeu isso, meio caminho andado. No meio desse caminho, você compreende que Deus quer te curar. E Ele vai te curar. E Ele te curando, você tem a oportunidade de louvá-lo de uma forma intensa. Intensa. E intensa não é com entonação alta, mas intensa é de toda a entrega de coração. E uma das coisas que Ele faz, verso 16... que ele volta louvando a Deus em voz alta, e ele prostra-se aos pés de Jesus e lhe agradece. Gratidão. E este era samaritano. O improvável acontece aqui. Os que eram da linhagem de Jesus, os judeus, foram embora. Mas aqueles que eram os excluídos, são sensibilizados e são enxertados na nova videira. Eu vim para os meus me rejeitaram. E por conta disso, eu vou para os outros. Eu vou para os gentios. Eu abro um novo caminho. E nós hoje somos privilegiados por esse novo caminho. Nós somos esse samaritano. E voltamos para o Senhor. E Jesus pergunta, não foram purificados todos os 10? Que Jesus não faz obra incompleta. É completo. Ainda que haja ingratidão, Deus é misericordioso. Porque o pedido daqueles homens não foi cura-me, foi tem piedade de mim. É diferente. Piedade eu tenho. Cura talvez eu não precise te dar, porque eu preciso trabalhar algumas áreas na sua vida por meio dessa sua enfermidade para que você me glorifique. O caso disso é Jó. Algumas situações lá na frente mostrou que ele precisaria ter uma intimidade que foi gerada por meio das aflições que ele passou. Mas piedade é algo que Deus não aguenta. E o povo do Egito clamou ao Senhor em alta voz. E o Senhor ouviu o seu povo e levantou um libertador. Piedade, misericórdia, ela não está correspondente ao seu problema de fato, mas está correspondente a quem você é de fato. Porque Deus, Ele pode até não te curar, mas se Ele te derramar sua piedade e a sua misericórdia, uma nova pessoa você será. Vou dizer, Deus pode até não te curar, mas se Ele derramar a sua piedade e a sua misericórdia, uma nova pessoa você será. Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. E aí vem a declaração que eu quero aqui concluir com vocês. Então Jesus olha para este homem prostrado, porque o lugar de crente é nos pés de Jesus, tá? O lugar de crente é nos pés de Jesus. Ele diz, não vai ver ninguém no Google, fica quieto. Então ele lhe disse, isso me lembra muito a mim. Ele fala,
Meu Deus. Eu quero só imaginar essa cena, eu quero que vocês imaginem comigo. Esse homem está curado, não só fisicamente, mas a manifestação dele diz que o coração dele também foi atingido. Houve salvação. Esse homem, ele é tão grato que ele está nos pés de Jesus. E Jesus, ele fala assim: levanta-se. Para alguém se levantar, Jesus precisa se inclinar, e ele estende o braço. Levanta-se. Vá. Agora sim, vá lá. Pode ir lá para os sacerdotes. Vai tocar a tua vida, porque a tua vida agora não é mais sua, é minha. A sua fé o salvou. O que eu quero hoje aqui dizer a vocês, que talvez como alguns cultos você tenha sido agraciado por meio da cura, mas eu quero que hoje você seja liberto desse problema que você carrega durante todos esses anos. Eu tenho os meus problemas. Eu já busquei ajuda e não tenho problema de buscar ajuda. Mas hoje eu quero, Senhor, obrigado. Liberta-me desses pensamentos que me acusam. Liberta-me dessas fragilidades que o diabo coloca na minha mente, no meu coração, dizendo que eu não sou capaz, como foi hoje. Eu achei que não era capaz de pregar para vocês hoje. Quantas são as lutas aqui, ó. E se elas não forem trabalhadas em Jesus, a fé está aqui, ó. Levanta, vá. A tua fé te salvou. Olha, eu não sei o que está no teu coração. Eu não sei. Mas Jesus sabe. E Ele quer te curar. Está na hora de você deixar desse caminho que você está trilhando até agora. E eu quero fazer um pedido. Marcelo, por favor. Eu quero fazer um pedido agora, solene à igreja. Volto a dizer, você não é obrigado. Mas se você não quer ser só curado hoje aqui, mas quer ser liberto de toda essa opressão, de tudo isso que te acusa, de tudo isso que te inferioriza, de tudo isso que te destrói, volta para Jesus aqui hoje. O altar, ele representa a santidade de Deus. Não é que você não pode pisar aqui, que você vai ser fulminado, não é isso. Mas nós estamos aqui espiritualmente conectados. E no quesito espiritual, esse lugar é santo. Eu sou um pecador como qualquer um aqui. Mas acredite, Deus me usou para falar com vocês. Eu quero convidar você. Marcelo vai louvar um louvor. E à medida que esse louvor for entoando ao seu coração, que você faça como este homem. Mova-se. Mas o que vai acontecer lá na frente? Oração. Se você quiser dizer o que você quer que ore, melhor ainda, que a oração vai ser mais direcionada. Se não, deixa que o Espírito Santo cuida de você. Mas o que vai acontecer comigo? Não sei. Mas se você dá espaço ao Espírito Santo, muitas coisas podem acontecer. Então escutem esse louvor. Esse é um momento seu com Deus. Mas se você tiver o desejo de vir aqui à frente, não hesite, seja o primeiro. Tem comida para ser entregue a você.